O livro selado e o início da visão. No silêncio absoluto do céu, onde tudo está revestido de glória e majestade, João, o apóstolo amado, é levado em espírito a um lugar extraordinário. Ele nos transporta para essa visão divina no livro do Apocalipse, capítulo 5. Lá, em meio a anjos e seres celestiais, um trono majestoso é revelado, rodeado por um esplendor indescritível. Mas no centro de tudo está algo que chama a atenção de João. Um livro selado com 7 selos, seguro pela mão daquele que está sentado no trono. O livro selado simboliza os mistérios de Deus, algo que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir. João chora amargamente, pois o conteúdo do livro parece estar destinado a permanecer fechado. Mas um dos anciãos consola João e declara: "Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." João levanta os olhos e vê o Cordeiro, Jesus Cristo, que se aproxima para tomar o livro. Nesse momento, todo o céu explode em louvor. Anjos, anciãos e seres vivos adoram o Cordeiro, proclamando sua dignidade para abrir os selos. O ambiente celestial é tomado por uma atmosfera de reverência, mas também de expectativa. O que há nesse livro que faz com que os céus inteiros esperem com tanta atenção? Com o primeiro selo rompido, começa uma revelação extraordinária. A visão de João nos transporta para o surgimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, figuras que carregam em si mensagens profundas e perturbadoras sobre o destino da humanidade. O cavaleiro do cavalo branco, conquista ou engano? Com o romper do primeiro selo, um som ecoa. A voz de um dos 4 seres viventes no trono celestial chama com autoridade: "Venha." De repente, surge diante de João uma figura impressionante. Um cavalo branco, reluzente como a pureza, cavalga à frente. Seu cavaleiro carrega um arco, é coroado com uma coroa e sai pelo mundo, conquistando e para conquistar. Mas o que essa visão realmente significa? O cavalo branco, em sua essência, é símbolo de vitória e conquista. Seu brilho puro contrasta com as figuras que surgirão depois. Mas quem é o cavaleiro? Existem interpretações que sugerem que ele representa a pregação do Evangelho, a mensagem de Cristo alcançando as nações. Porém, outras interpretações mais sombrias o associam ao engano, um falso Messias que liderará as nações no início do fim dos tempos. Alguns estudiosos acreditam que o cavaleiro representa Jesus Cristo, pois ele está em um cavalo branco, assim como o próprio Cristo é descrito em Apocalipse capítulo 19, quando volta como Rei dos Reis. Por outro lado, muitos veem essa figura como o Anticristo, alguém que se apresenta como um pacificador, mas cujo verdadeiro objetivo é enganar e dominar o mundo. O arco que ele carrega, sem flechas, simbolizaria um domínio não violento, uma conquista por meio de artimanhas e manipulações. O cavaleiro do cavalo branco é o início de algo muito maior. Ele não age isoladamente, mas prepara o caminho para os outros cavaleiros. É um lembrete poderoso de que nem tudo o que parece belo e glorioso vem de Deus. Há sempre o perigo do engano, principalmente em tempos de grande incerteza. Mas o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Quando o segundo selo é rompido, o brilho do cavalo branco dá lugar ao vermelho ardente, e o mundo é tomado pela violência e pela guerra. O cavaleiro do cavalo vermelho, o espírito da guerra. Com o abrir do segundo selo, mais uma vez a voz do ser vivente ressoa: "Venha." Desta vez, surge um cavalo vermelho, como o fogo que consome tudo à sua frente. Montado nele, está um cavaleiro que carrega uma grande espada. Sua missão? Tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. Este é o espírito da guerra, a discórdia que transforma vizinhos em inimigos e nações em campos de batalha. A cor vermelha simboliza o sangue derramado em conflitos e a violência que domina o mundo. A espada empunhada pelo cavaleiro representa o poder destrutivo da guerra, um instrumento de morte que rompe alianças e espalha o caos. O cavaleiro do cavalo vermelho não é apenas um símbolo de guerras físicas, mas também das divisões que nascem nos corações humanos. Ele representa um mundo onde a paz é arrancada e substituída pelo ódio.
Desde os primórdios da humanidade, a guerra tem sido uma força devastadora, destruindo nações e vidas. Mas aqui, João nos mostra que essa violência não é apenas fruto das escolhas humanas. Este cavaleiro é enviado como parte do juízo divino, uma consequência do afastamento do homem de Deus. Grandes guerras da história, como as guerras mundiais, genocídios e revoluções, refletem o impacto desse cavaleiro na Terra. Sua presença também pode ser vista na discórdia cotidiana, nas famílias, nas comunidades e nas nações, mostrando que a guerra começa nos corações antes de se manifestar no mundo. Mas o Cavaleiro Vermelho não age sozinho. Ele prepara o caminho para outro flagelo que segue inevitavelmente as guerras: a fome. Quando o terceiro selo é aberto, um novo cavalo surge, trazendo consigo a sombra da escassez e do desespero. Assim como o fogo da guerra consome tudo ao seu redor, a fome chega para intensificar o sofrimento. Vamos agora conhecer o Cavaleiro do Cavalo Preto. O Cavaleiro do Cavalo Preto, fome e desigualdade. Com o abrir do terceiro selo, João ouve novamente a ordem: venha! E então, um cavalo preto aparece, trazendo consigo uma nova calamidade. Seu cavaleiro segura uma balança em suas mãos, e uma voz ecoa: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Essa mensagem soa enigmática, mas carrega uma verdade devastadora sobre o futuro da humanidade. O cavalo preto simboliza a fome, uma consequência direta dos conflitos trazidos pelo cavaleiro anterior. A balança representa o racionamento, a medição precisa dos alimentos em tempos de escassez. A voz que acompanha o cavaleiro fala sobre preços inflacionados, indicando que um dia de trabalho será suficiente apenas para comprar uma quantidade mínima de alimento, o suficiente para sobreviver. O trigo e a cevada, alimentos básicos, se tornam inacessíveis para muitos. Enquanto isso, o azeite e o vinho, símbolos de luxo e riqueza, permanecem intactos, representando a desigualdade que sempre surge em tempos de crise. Este cavaleiro nos lembra como a fome não é apenas física, mas também espiritual. A injustiça, a ganância e a corrupção levam à desigualdade e ao sofrimento de muitos. A fome também reflete o vazio da alma humana, quando ela se afasta de Deus e busca satisfazer seus desejos apenas com riquezas materiais. A história do Cavaleiro do Cavalo Preto ressoa até os dias de hoje. Em todo o mundo, milhões sofrem com a fome, enquanto poucos vivem em abundância. Essa desigualdade, tão antiga quanto a humanidade, é o que esse cavaleiro nos mostra. Um mundo onde os recursos são limitados e os mais vulneráveis são os primeiros a perecer. Mas a jornada ainda não chegou ao fim. Quando o quarto selo é rompido, surge a figura mais sombria de todas: o Cavaleiro do Cavalo Amarelo Pálido, aquele que traz a morte e tudo o que a segue. O Cavaleiro do Cavalo Amarelo Pálido, a morte e o Hades. Com o abrir do quarto selo, João ouve novamente a voz: venha! E então, surge um cavalo de cor amarelo pálida, a cor da morte. Sobre ele está um cavaleiro que recebe o nome de Morte, e logo atrás dele, o Hades o segue. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, fome, pestes e feras da terra. Este é o mais temido dos cavaleiros, pois sua missão é finalizar aquilo que os outros começaram. A cor do cavalo, semelhante a um corpo em decomposição, simboliza o impacto devastador deste cavaleiro. A morte não anda sozinha. O Hades, ou o mundo dos mortos, segue atrás dela, coletando as almas que caem sob seu julgamento. O Cavaleiro do Cavalo Amarelo Pálido é o ápice do juízo divino. Ele combina os efeitos dos outros cavaleiros, guerra, fome e pestes, para trazer destruição em escala global. Sua presença é um lembrete de que ninguém está imune à fragilidade da vida. A espada, a fome e as pestes são ferramentas que ele utiliza para cumprir sua missão, mas ele também faz uso das feras da terra, simbolizando um retorno da criação contra o homem, resultado do pecado e da queda. A figura deste cavaleiro é aterrorizante, mas carrega um significado profundo. O julgamento divino é inevitável para uma humanidade que escolhe se afastar de Deus. Ele representa o fim do ciclo terreno,
um chamado para a humanidade refletir sobre sua condição espiritual e o significado da vida diante da eternidade. Este cavaleiro nos lembra que a morte é uma realidade que ninguém pode evitar. No entanto, sua vinda também aponta para algo maior. Um juízo final, onde Deus restaurará tudo conforme seu plano eterno. Para João, essa visão era assustadora, mas também uma revelação de esperança, pois a morte e o Hades não têm a palavra final. E assim, os 4 cavaleiros do Apocalipse completam sua jornada. Mas a história não termina aqui. O livro do Apocalipse revela algo ainda mais grandioso: a vitória do Cordeiro e o destino final da humanidade. O que podemos aprender com esses cavaleiros e como suas mensagens ecoam até os dias de hoje? A mensagem dos 4 cavaleiros: advertência e esperança. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam muito mais do que eventos cataclísmicos. Eles são um reflexo das consequências das escolhas humanas e da soberania de Deus sobre a história. Desde o cavaleiro do cavalo branco, que aponta para a conquista e possíveis enganos, passando pela guerra, fome e morte, cada figura revela um aspecto do juízo divino, mas também carrega um chamado à reflexão e ao arrependimento. O cavaleiro do cavalo branco nos lembra que devemos buscar a verdade em Cristo e estar atentos aos enganos espirituais que podem nos afastar de Deus. O cavalo vermelho mostra como a violência e o ódio podem destruir não apenas nações, mas a própria essência humana, um alerta para cultivar a paz. O cavalo preto destaca a desigualdade e o impacto devastador da ganância, chamando-nos a agir com justiça e compaixão. O cavalo amarelo pálido nos confronta com a realidade da morte, mas também nos aponta para a vida eterna em Cristo. Mas a mensagem dos cavaleiros não é de desespero. Embora eles tragam destruição, sua missão é parte de um plano maior. Deus não abandona sua criação. O Apocalipse nos mostra que, ao final de tudo, o Cordeiro triunfa. Jesus Cristo, o único digno de abrir os selos, garante que todo o sofrimento é temporário para aqueles que confiam nele. Os cavaleiros representam o juízo, mas também a justiça divina. Eles nos lembram de que Deus está no controle, mesmo em meio ao caos. Seu propósito é levar a humanidade ao arrependimento e prepará-la para a redenção final. E para nós, que vivemos em um mundo ainda marcado por guerras, fome e morte, os cavaleiros são um convite para refletir. Como estamos vivendo nossas vidas? Estamos prontos para enfrentar o juízo divino? João nos chama a olhar para o Cordeiro, aquele que venceu, pois nele está a verdadeira esperança. Que a mensagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse não seja apenas um aviso, mas um chamado para buscarmos a Deus com sinceridade. Pois ao final, como diz o livro do Apocalipse, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E assim, encerramos a jornada pelos mistérios dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Que esta mensagem inspire você a buscar a verdade e a viver com esperança.